Eu sou a Júlia, acadêmica do 10º período de fisioterapia da Unipac Barbacena. Atualmente estou realizando estágio na Clinvida, em São João del Rei, supervisionado pelo Dr. Plínio, fisioterapeuta. Nesse vídeo, vou falar sobre o relato de caso de um paciente. Ele se chama Paulo, tem 39 anos e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Esse paciente, ele jogava futebol recreacional, futebol amador. Em um dos jogos com seus amigos, ele relatou que torceu o joelho, houve uma torção, onde rompeu o ligamento cruzado anterior. Ele relatou para nós que ele sentiu muita dor, uma dor insuportável e instabilidade no joelho. Ele não conseguia levantar, ele não conseguia se mexer o joelho. Na hora houve muito inchaço e ele teve que ser encaminhado para emergência com rapidez, porque ele estava sentindo bastante dor. Depois que ele chegou na emergência, foi feita uma ressonância do joelho, no qual foi constatado que ele teve um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele realizou uma cirurgia, onde teve que fazer um enxerto do tendão com o tendão patelar. Então, a incisão dele foi bem grande anteriormente. E com 20 dias, ele veio fazer o tratamento com a gente, lá na Clinvida. Quando o Paulo chegou na Clinvida, ele estava com o joelho muito edemasiado, estava com um pouco de inflamação, tinha um pouco de sinal de inflamação, como calor, rubor, né, e o inchaço, o edema. Nisso, a gente já imaginava, porque foi uma cirurgia bem agressiva, né, uma cirurgia mais agressiva, teve que fazer o enxerto, e ele era uma pessoa muito ativa, então para ele ficar imobilizado, para ele fazer repouso foi um pouquinho difícil. Ele teve um pouco de aderência cicatricial anterior, e então isso também foi um objetivo muito grande nosso para poder melhorar essa aderência cicatricial dele, para não limitar a amplitude de movimento dele, né? Porque a aderência cicatricial também limita a amplitude de movimento. Então, esse paciente era um paciente um pouco difícil, não pelo caso, porque o fisioterapeuta já pegou outros casos de ligamento cruzado anterior, rompimento, ou parcial ou total. Mas é porque realmente o paciente, ele tinha um pouco de dificuldade de ficar mais quieto e tudo, no início, né, que o fisioterapeuta recomendou para ele. Os objetivos para o plano de tratamento dele era reduzir esse edema a primeiro momento, reduzir esse quadro álgico dele, porque ele sentia muita dor, muito incômodo. Então, ele relatava que tinha muita dificuldade para dormir, por exemplo. Chegou aí no médico, o médico receitou remédio para ele, para dormir. E remédio para dor ele tomou dipirona mesmo, normal. Então, toda vez que ele chegava na sessão, ele fazia 3 sessões por dia com a gente. 3 sessões por semana, desculpa. E todas as sessões a gente perguntava: e aí, Paulo, como que você tá se sentindo? Tá melhorando as dores? O fisioterapeuta tinha passado alguns exercícios para ele fazer em casa, depois, né, mas de início para colocar gelo. E ele sempre relatava: nossa, estou sentindo muita dor. Então, nas primeiras semanas foi bem complicado por causa do quadro álgico dele, mas a gente não deixou de trabalhar com ele. O plano de tratamento que o fisioterapeuta traçou para ele foi de acordo com os objetivos iniciais. Então, o nosso principal objetivo era alívio do quadro álgico, redução de edema e redução da inflamação e auxiliar nessa cicatrização. Então, foi realizado o uso de ultrassom para estimular a cicatrização. A gente utilizava também crioterapia, colocava alguma coisa para proteger em cima, né, da cicatrização, e o fisioterapeuta também sugeriu que a gente usasse o TENS. Depois de fazer toda a analgesia, aí a gente realizava exercícios com ele, porque aí ele dava conta, né, de fazer exercício. Então a gente realizava com ele exercícios de fortalecimento, de
abdutores, adutores também, todos os músculos que englobam os membros inferiores. Então, fortalecia adutor, fortalecia abdutores, ainda não tinha como fortalecer quadríceps e nem posteriores de coxa, mas também fazíamos exercícios para fortalecer panturrilha e evitar possíveis atrofias, né, por causa de um pós-cirúrgico em que ele teve que ficar um tempo imobilizado. Então, ele realizava exercícios baseados no fortalecimento, que era um dos objetivos do plano de tratamento dele, além do quadro álgico. Então, ele realizava exercícios de abdução, deitado em decúbito lateral, ele realizava exercícios de adução, também em decúbito lateral, e elevava a perna, né, lateralmente. Ele realizava exercícios deitado, com um elástico na ponta dos pés, e aí fazia o movimento como se ele estivesse apertando a embreagem de um carro ou freando. Ele segurava o elástico e fazia esse movimento para fortalecer panturrilha. Mas qual? Ele fazia também com uma bolinha, porque ele não tinha extensão total de joelho. Então, a gente colocava ele ficava com o joelho um pouco semi-flexionado. A gente colocava uma bolinha debaixo e fazia ele fazer força para esticar. Supondo que isso aqui seja o pé, a perna, né? E aqui a articulação do joelho. Então, ela estava um pouquinho flexionada, a gente colocava a bolinha aqui debaixo e fazia ele estender. Para não ter atrofia de posterior também, né? Depois que foi melhorando o quadro álgico dele, a gente foi melhorando esse edema, esse rubor, esse inchaço, né, que estava excessivo, essa dor, a gente começou a fazer alguns trabalhos com ele para descarga de peso, porque ele não podia ficar mais dias do que ele já estava, se não me engano, ele estava há 25 ou 27 dias sem colocar o pé no chão direito, porque ele estava com muito medo. Então, ele custava, a gente tinha que insistir bastante para ele colocar o pé no chão. E a gente precisava fazer descarga de peso para liberar cálcio no osso, enfim, era necessário. Ele perdeu o medo, né? Fazer a musculatura dele trabalhar além da descarga de peso óssea. Então, a gente insistiu bastante para ele fazer descarga de peso. E o quadro álgico foi aliviando. A gente também, esses exercícios que ele fazia de adução, abdução, com a bolinha para estender o joelho, né, que eu mostrei com a mão, esses exercícios foram passados para ele fazer em casa, além do uso de crioterapia também para tirar esse inchaço. E a gente também manipulava a cicatriz para poder melhorar. Durante o estágio supervisionado com o professor Eduardo, eu conversei com ele sobre esse caso desse rapaz. E aí eu tirei algumas dúvidas com ele que eu estava vendo durante o estágio e não estava entendendo o motivo, né, de algumas condutas do fisioterapeuta. Então, eu conversei com o professor Eduardo, que é da área, né, e ele pôde me ajudar. Então, eu entrei com mobilização patelar, porque a patela dele estava bastante aderida, e depois que ele aliviou um pouco, que diminuiu um pouco esse quadro álgico agudo que ele estava, o fisioterapeuta entrou com a conduta de fortalecimento de posteriores e ganhar amplitude de movimento. Só que estava sendo muito, muito sofrido para o paciente mesmo, ele estava sentindo muita dor. E aí eu perguntei ao professor Eduardo se tinha alguma coisa que eu poderia colocar mais no plano de tratamento dele, sugerir para o fisioterapeuta que melhorasse esse quadro álgico desse paciente durante o ganho de amplitude de movimento. E aí o professor Eduardo me ensinou até e me sugeriu, eu até mandei um vídeo para ele, para ver se realmente dava certo, mobilização patelar, e para poder soltar a patela, para ele conseguir ganhar amplitude, porque tem que ter o deslizamento correto da patela, né, o deslizamento completo, e ela tem que estar solta, ela não pode estar aderida. Então, ele me falou para eu fazer as mobilizações patelares, que não estavam sendo feitas, e ele também me ensinou uma mobilização femorotibial. Então, eu comecei a sugerir para o fisioterapeuta, mostrei as manobras para ele, realizei no paciente e o paciente sentiu muita diferença, muita melhora, no alívio mesmo, na hora de ganhar amplitude de movimento. Então, o fisioterapeuta depois partiu para a amplitude de movimento passiva
Então, o fisioterapeuta que fazia a força para ele ganhar amplitude, para poder fazer o joelho dele trabalhar, o ligamento e tudo. E ele sentia muita dor, nossa, muita, ele chorava de dor mesmo. E hoje, esse paciente, e com o tempo, esse paciente foi ganhando realmente amplitude, a gente associou as outras duas técnicas que o professor Eduardo me ensinou, me sugeriu, né? A gente começou a trabalhar com as duas coisas juntas, e hoje esse paciente já tem um quadro álgico controlado, ele sente um pouco de incômodo, a cicatriz dele tá ok, não deu nenhuma queloide, não deu nenhum processo inflamatório nem nada, cicatrizou normalmente, não deu nenhuma aderência que prejudicasse a amplitude de movimento dele, o quadro álgico está controlado, ele sente um pouco de incômodo da cirurgia, mas é normal. E hoje ele consegue fazer descarga de peso, não tá usando muleta mais, já tá conseguindo pedalar na bicicleta, faz alongamentos ativos, não precisam ser passivos mais, mas a gente procura sempre fazer o ativo assistido para ele, para qualquer compensação, a gente conseguir fazer a correção, né, para não haver compensações e não prejudicar esse pós-cirúrgico dele. E já conseguimos fazer trabalho de força ativo assistido também, com caneleira, ele faz exercícios para fortalecimento de posterior, fazendo flexão de joelho, então esse paciente conseguiu evoluir bastante, mas ainda tem muito trabalho pela frente, um pós-cirúrgico de um LCA para uma pessoa que não é um atleta, que não está dentro de um clube, como o professor Eduardo sempre frisou que os trabalhos com os clubes são bem rígidos, ele vai levar aí mais uns 5 meses, né, de recuperação, mas ele tem se recuperado muito bem, as evoluções dele agora no final estão muito boas, só do quadro álgico dele tá controlado e ele tá conseguindo fazer os exercícios ativos, e não está precisando usar nenhum dispositivo auxiliar, como muleta, por exemplo, e já tá conseguindo fazer descarga de peso, andando normalmente, a gente conseguiu controlar o inchaço, que estava bem grande, o inchaço descendo pela panturrilha até os pés, isso já está controlado também, e agora é conseguir fazer com que ele ganhe mais segurança, né, na hora de caminhar, porque ele ainda é um pouco inseguro, ele tem medo de arrebentar, ele fala, né, nos termos, ele fala que tem medo de arrebentar de novo o ligamento. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer fazendo uma reabilitação correta, então a gente conversa bastante com ele sobre isso. Então, a evolução dele está sendo muito boa. E eu pretendo continuar acompanhando ele até o final de dezembro, porque é um caso que me interessou bastante e é um caso que eu consegui participar bastante. Então, é um caso que teve bastante evolução positiva.